14 minutos. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Tudo bem, Carmo? Vamos falar de esportes no nosso bate-papo de todos os dias. Seja bem-vindo. Tudo bem, Nicolini? Bom dia para você, bom dia aos amigos todos que nos acompanham, nos ouvem, nos vêm aqui no Bate-Papo Esportivo ano 20 da nossa Band Vale. Muito bom, hein? Começamos falando do basquete de São José, que tá impossível, Antônio Carmo. Ganhou de Brasília, no Lineu de Moura, sempre com grande público acompanhando o NBB. Muito bem, ganhar de Brasília não é fácil, né? Sabe que Brasília nunca perde, né? Está sempre na frente. É uma vitória que foi construída desde um primeiro período muito bom, Nicolini, 21-11 para São José no primeiro período. Placar final, São José 8-7, Brasília 7-3, uma vantagem de 14 pontos. São José fez um segundo período fazendo 30 pontos, ele fechou o primeiro tempo com 51 pontos contra 32 de Brasília, uma vantagem extraordinária, que depois foi administrado. São José só perdeu o quarto período 23-17. Grande jogo mesmo, a gente esperava uma dificuldade maior, porque o time do Brasília vem bem, o time do Brasília tinha apenas 2 derrotas na competição, o time que está gastando mais, né? Mas o São José, com o seu time ontem, fez uma partida realmente sensacional, e conseguiu uma vitória, olha, maiúscula, vitória para ser registrada aí, acompanhada de perto. Para quem não viu, veja aí os melhores momentos, um jogo muito bom do São José, que teve vários jogadores ali se destacando e conquistando uma vitória que recupera o time no campeonato, depois da derrota para Franca, lá em Franca, o que é normal, né? Grande jogo do Adiel, que fez 22 pontos, o melhor do São José, e aí o São José teve vários jogadores também, o Anderson Rodrigues fazendo uma bela partida, e o São José conseguiu uma vitória importantíssima, recupera o time no campeonato, porque a equipe vinha, como eu estava dizendo, de derrota para o time de Franca, e ganha do Brasília, que sofreu apenas a sua terceira derrota no campeonato. São José faz uma campanha bem acima daquilo que até que dava para imaginar, viu, Nicolini? 13 jogos, 8 vitórias, 5 derrotas, está acima na tabela do Paulistano, do Bauru, do Fortaleza, de times que a gente imaginava que pudessem estar melhor. Ninguém está com saudade do Regis Marrelli, né? Pelo jeito ali acertaram a casa, né, Antônio Carmo? A manutenção do Cris Amédio me parece ter sido realmente uma boa tacada da direção do basquete joseense. O Cris, que tem um conhecimento, já falei sobre isso aqui, sim, campeão paulista 2015, sem já muitos anos, né? Quase que 20 anos aí atuando no basquete josense, e tem um conhecimento, sabe bem das coisas, e realmente nesse momento não precisa pensar em outro técnico. O Regis Marrelli saiu, pensaram ali, vamos contratar outro e tal, mas aí o Cris Amédio está fazendo um ótimo trabalho e levando o time nessa bela campanha que vai se construindo até agora, o 8º colocado, pega o Rio Claro, que está abaixo dele na classificação, o Rio Claro está lá atrás, o próximo jogo é sexta-feira no Lineu de Moura, o Rio Claro tem apenas 4 vitórias e 11 derrotas. Se ontem Brasília vinha com pinta de favorito, sexta-feira o São José é favorito contra o Rio Claro para conquistar mais uma boa vitória na competição. Campeonato que tem o Flamengo, Minas e o Pinheiros, inclusive agora os 3 com 2 derrotas. Quem faz uma boa campanha é o Mogi, só tem 4 derrotas, mas ontem caiu exatamente diante do Pinheiros, né? Perdeu fora de casa por 84-69. São José nessa 8ª colocação aí tem chance de subir um pouco mais na classificação. Muito bom, Antônio Carmo, é o novo Basquete Brasil e a gente está de olho em tudo isso. Outro destaque importante no bate-papo de hoje para a galera que nos acompanha em áudio e vídeo, no nosso canal do YouTube da Rádio Band Vale FM e também em 102,9, muita gente nos dando carona indo para o trabalho nesse horário. Começa a edição de número 87 dos Jogos Abertos do Interior, meu querido Antônio Carmo. Por muito tempo foi no meio do ano, ele acontecia ali por volta de agosto, os jogos regionais em julho, os abertos em agosto, e desta vez a gente teve os jogos no final do ano, já vem sendo assim, né, há um certo tempo, e a gente tem os jogos acontecendo no mês de dezembro. Ribeirão Preto
recebe mais uma vez os Jogos Abertos depois de 44 anos. A última edição dos Abertos lá em Ribeirão foi em 1981. São mais de 3 mil atletas, sendo que quase 600 deles de São José dos Campos, que vai em busca do hepta campeonato consecutivo, podendo se igualar assim, podendo passar São Caetano. São Caetano também foi hexa entre 2004 e 2010. São José é hexa dos Jogos Abertos, vai em busca do hepta, mas está longe ainda de chegar em Santos, que uma época foi a fio 15 vezes campeão dos Jogos Abertos. Já foi a Olimpíada Caipira, viu, Carmo? Já foi um torneio muito mais valorizado, tanto é que agora ele fica meio escondido no fim do ano, mas tem delegações, tem cidades que levam ainda muito a sério a competição, é o caso de São José dos Campos, que está levando 598 atletas, são 670 pessoas no total para Ribeirão Preto, trabalho lá na cozinha, com tudo aquilo, com alimentação de primeira qualidade. Já começou, né? O torneio começou dia 10, começou ontem e vai se estender até o dia 21 de dezembro, edição número 87 dos Jogos Abertos. São José priorizou bem a competição como trabalho, e a única delegação, né, a única cidade, Nicolini, que vai com equipes em todas as modalidades, somando masculino e feminino, deve dar umas 40 modalidades, você pegar aí no individual e no coletivo. São José vai em busca desse heptacampeonato que você falou aí, nesses 12 dias de competição, está muito bem estruturado São José dos Campos para ganhar novamente. Não acredito que perca, não. É uma hegemonia neste momento, São José leva muito a sério os jogos, né? Me lembro bem, Nicolini, que em 1995, e é uma história boa de ser contada, quando recém tinha sido empossado o prefeito Emanuel Fernandes, e ele colocou lá como meta, vendo lá os resultados, São José ia para os Jogos Regionais, ficava 97. São José ficava em quinto, sexto, oitavo lugar nos regionais, que tinha Guarulhos como a força da região. Para os Jogos Abertos, iam 4, 5 modalidades que conseguiam vaga dos Jogos Regionais. Os Jogos Regionais, como você explicou aí, são classificatórios para os Jogos Abertos. E aí ele falou, chega, com a pujança que nós temos que ganhar os Jogos Regionais já a partir do próximo ano. E o secretário de Esportes que assumiu na primeira gestão do Emanuel foi a Mauri Machado. A Mauri Machado. Da natação. Mauri Machado, gente boa demais. E ao Mauri, eu participei de uma reunião lá, de um jantar que teve na DC General Motors, lá com os falecidos já, o Walter Peloja, com o Tércio Borges, lá com o pessoal todo, e lá saiu aquela... E olha, a partir dali, a determinação de Emanuel Fernandes tornou-se verdadeiramente lei no esporte josense. São José passou a ganhar os jogos de 1997 para cá, salvo equívoco, Nicolini. São José perdeu uma vez só os jogos regionais, que foi para Pinda, quando Pinda fez um ótimo trabalho ali para 2010, 2011 e ganhou. E foi subindo nos jogos regionais, de nada foi indo para 20º, 10º e tal, chegou a um vice-campeonato e depois passou a ganhar, e agora é a maior potência aí desses jogos amadores, olímpicos, entenda aí como quiser, dos Jogos Abertos. São José realmente mostra uma capacidade muito grande. E lá foi lançado, né, porque era Projeto Atleta Cidadão, que alguns anos depois transformou-se em Programa Atleta Cidadão, que é um dos grandes méritos da administração de São José dos Campos, um trabalho sensacional em várias modalidades, e sem falar também depois no Paralímpico aí, que tem muita coisa acontecendo. Muito bom. É isso. E eu me lembro dessa época, meu querido Antônio Carmo. Taubaté trouxe os jogos regionais, acho que foi em 99, a administração Mário Ortiz. Eu me lembro que a gente fez uma grande cobertura, a abertura foi à noite no Joaquinzão, com cerca de 10, 12 mil pessoas, assim, uma festa que tinha muito isso, né? Abertura de jogos regionais, era um negócio muito grandioso, com banda, a FAMUTA tocou, a apresentação das equipes, e São José já vinha bem, né? Tinha ganho já em 98, já vinha para 99 e faturou esse título, mas aí Taubaté tem toda a rivalidade, até em para o ímpar, né? Taubaté e São José, foram jogos realmente muito bacanas em Taubaté em 99, me lembro bem, cobri. E eu tenho uma lembrança de jogos amadores, assim, regionais e abertos, que foi a minha primeira cobertura externa, né? Em 1992, faz tempo, rapaz, eu fui lá para Jaú acompanhar a delegação de São Manuel, e era assim, né? Não tinha moleza, não.
cama de escola, banho gelado, aquela coisa toda que a gente conheceu, Antônio Carlos. Hoje está até mais confortável, mas jogos sempre trazem grandes histórias. São Manuel foi sede em 90, 93, 94. Então foi sensacional, grandes coberturas. A gente tinha que aprender tudo. Foi assim que eu aprendi handball, viu, cara? Todas as modalidades. Você passava lá nas salas fechadas, estava tendo o torneio de xadrez, de dama, você ficava olhando. E aí tinha tudo, né? Natação, atletismo. Aí depois entraram modalidades diferentes. Biribol entrou eu não sei se ainda tem. Biribol, quando estreou, eu fui cobrir em Santos. Em 2003, eu tava na época trabalhando em Mogi das Cruzes e teve um pool de emissoras do estado, fui eu, de Mogi, cobrir os Jogos Abertos em Santos e foi a estreia do Biribol. Aí eu cheguei, o editor da TV Tribuna me chamou e falou assim, você já ouviu falar em Biribol? Não, então eu vou te explicar. Aí ele me deu uma aula em 5 minutos de Biribol, falou, vai lá e traz a matéria. E assim foi, você pode... Biribol surgiu lá em Birigui, por isso é Biribol, por causa da cidade, Birigui, não sei, acho que é isso mesmo, se não estou errado. E é uma brincadeira que a gente faz na piscina, né, que transformou-se em uma modalidade, uma rede de vôlei ali, o pessoal meia dúzia de um lado, meia dúzia do outro ali, vai brincando, e tornou-se um esporte, que eu acho também que não é esporte, é um lazer, né? Mas acabou entrando aí na competição. São José vai ficar hospedado lá, Nicolas, na Escola Municipal Alfeu Luiz Gasparini, lá na cidade de Ribeirão Preto, um grande local, com toda a sua delegação que já está chegando por lá. Vai aos pouquinhos, um chega, joga, vem embora, outro vai chegando e por aí vai. É isso, a Califórnia, a grande Ribeirão Preto, calor pra chuchu. Em dezembro, em Ribeirão Preto, passarinho voa com uma asa só, com a outra ele se abana, Antônio Carlos. De tanto calor que faz naquela cidade, é um platô, uma baixada, quem conhece Ribeirão, você chega pela Anhanguera, você vê Ribeirão lá embaixo, fala assim, meu Deus do céu, um venta, um calor... Nossa, mas é quente pra chuchu, bacana. Mas lá tem o pinguim, tá certo? Aí tá tudo refrescado. Pronto, tá refrescado. Vamos deixar os entretantos partir para os finalmente, que senão a resenha aqui, nós vamos até umas 9 horas contando a história do pinguim, que até nós já fomos juntos lá, uma vez. É verdade. O Antônio Carmo, seguinte, o Cruzeiro ontem era tão favorito, que deu Corinthians, rapaz. O Corinthians, o time do povo do Memphis Depay, valendo-se, pagando cada centavo dos milhões que ganha por mês. E o Corinthians dá um passo imenso, gigante, grandioso, rumo à decisão da Copa do Brasil. 1-0 no Mineirão, Antônio Carmo. Olha, foi uma vitória surpreendente até para muitos corintianos aí que estavam assim, não dá com essa bola que estamos jogando no Campeonato Brasileiro. Mas o interessante é que o Corinthians da Copa do Brasil, Nicolini, é um time diferente do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior, que já foi campeão da Copa do Brasil, né, sabe disso, e está fazendo aí um bom trabalho. O Corinthians ontem falou, bom, vai adiantar, o que nós vamos fazer? Ficar aqui só atrás sofrendo uma pressão total? Não, saiu mais para o jogo, logo conseguiu criar oportunidades para fazer gol, poderia ter feito 1-0 antes e tal, e no fim fez 1-0 ali pelos 20, 25 minutos do primeiro tempo, com o Depay, que realmente nesse caso se paga, né? Um jogador caríssimo, está arrebentando com as finanças do Corinthians e ganhou um Campeonato Paulista, foi o principal homem aí da decisão paulista, mas não ganhar o Campeonato Paulista hoje, com todo respeito, você não pode cobrar R$1.000 para... Então, mas uma Copa do Brasil vale, um grande dinheiro que entra pro cofre do clube. A conta do ano. E ajuda bem, né? E ajuda muito mesmo. Então, e aí o Memphis Depay está sendo importante aí, contra o Palmeiras. O Corinthians passou pelo Palmeiras, ganhou de 1-0 o primeiro jogo em casa, gol dele, depois 2-0 no jogo da volta, com ele fazendo realmente o que precisava, e por aí foi. O Corinthians depois passou pelo Atlético Paranaense, vai chegando e quietinho ali, como ninguém esperava ontem. A gente falava que favoritinho, tinha o Cruzeiro, claro, mas é futebol e é mata-mata. E o Corinthians inverte essa situação. O favoritismo do Cruzeiro. Totalmente. Futebol é assim, né? Você é favorito até a bola rolar,
E aí você tem que confirmar o favoritismo com gols e com a vitória até acabar a partida. O Cruzeiro era o favorito, confirmou não confirmou e acabou caindo aí diante do Corinthians ontem, um resultado que, para mim, praticamente já define aí a classificação, viu? Acho muito difícil o Cruzeiro tirar essa vitória do Corinthians, porque domingo em Itaquera, se o torcedor corintiano estava meio receoso, já não tem mais receio, já vai de peito aberto, vai apoiar muito o time corintiano lá no seu estádio. E o Cruzeiro sentiu, nossa, e agora, o que temos que fazer? Tá eliminado? Não tá, tem bola, tem time, pode ganhar no tempo normal, aí levar para os pênaltis, pode até conseguir num momento ruim do Corinthians uma vitória por 2-0, mas o Corinthians parece que realmente na Copa do Brasil é outro time, não é aquele Corinthians sonolento, ruim de bola, sabe, parado, criticado do Campeonato Brasileiro, que ficou só ali pela 13ª, 14ª colocação numa campanha medonha. Na Copa do Brasil vai muito bem, e olha, com o pezão já aí esticado aí para ir para a grande decisão contra Vasco ou Fluminense. Vitória daquele jogo, depois no segundo tempo foi ruim de doer, né? Estilo brasileiro, muita falta, queda. O que o Corinthians queria. Mas para o Corinthians, tanto faz, já estava 1-0. Se tomasse o empate não era tão ruim, ele foi para lá sabendo da dificuldade, mas ainda segurou 1-0 e falou, se desse chance é lá beliscar um segundo gol, não teve chance para isso. O Cruzeiro, quando apareceu para fazer o gol, o goleiro corintiano lá estava bem, o Hugo, e o Cruzeiro amargou uma derrota que eu tenho certeza não estava nos planos lá do pessoal da Estrela, das 5 estrelas do Cruzeiro. Então agora é tentar mudar a história domingo, 18 horas, em Itaquera, mas Nicolini, sem dúvida alguma, vai muito mais forte, vira a placa do jogo, e vira tudo, né? Se o Cruzeiro era o favorito aqui, o Corinthians agora é o favorito, sem dúvida alguma. Tem a vantagem nos 90 minutos para ir, do empate para ir para a grande decisão domingo. E vai embaladíssimo rumo a mais um título da Copa do Brasil. Do outro lado, os cariocas, Fluminense e Vasco. O Vasco tem que assistir o tape umas 10 vezes e falar assim, viu, dá para ganhar do Fluminense. É mais ou menos isso, Antônio Carlos? Porque hoje, se o Corinthians não era favorito contra o Cruzeiro, o Vasco é muito menos contra o Fluminense. O Fluminense, no confronto dos dois, é a minha opinião, o Fluminense tem uma vantagem muito maior hoje, tecnicamente, emocionalmente, de confiança, de bola rolando, de qualidade, né? O Vasco vem aí de derrotas absurdas, tomar de 5 do Atlético Mineiro, aquela coisa toda, e o Fluminense que cresceu muito, já falamos aqui sobre o comando do Zubel Dias, já arrumou vaga direta na fase de grupos da Libertadores, então joga com tranquilidade. Sabe que se de repente ganhar a Copa do Brasil é muito melhor, coloca lá o troféu na estante, ganha um ótimo dinheiro, tudo mais. E o Vasco vai ter que se reinventar, Nicolas, se quiser alguma coisa para passar por esse Fluminense aí. O Fluminense está melhor, mas que sirva isso aí que você falou, que sirva de lição aí para o Fluminense, que aconteceu com o Cruzeiro ontem. E o Vasco vai falar mesmo, tá vendo? Por isso ganhou do Cruzeiro, que era o melhor, porque nós não vamos ganhar do Fluminense. É um mata-mata, é um jogo diferente. O Vasco vai com o time completo, arrumadinho, vamos ver se consegue. Mas, nesse mata-mata aí de 2 jogos, o Fluminense é o favorito. Muito bom, Antônio Carlos. Vamos falar agora do Intercontinental. O Mengão tá voando de Arrascaeta. O homem resolve, o homem faz chover, o homem faz apagar a luz, o homem faz acontecer. O homem põe o Mengão na semifinal do Intercontinental. 2-1 no Cruz Azul, 2 dele. E bola, se tá para entrar ou não tá, o juizão já tá com o relógio lá, gol, né? E não tem discussão. Chique, hein? Marca não. Vai arrumar um Deus pra nós aqui. Acho que já teve na Copa do Mundo também. Imagina São José e Taubaté jogando, e o juizão, ó, tá marcado aqui, gol, tá escrito aqui. Não tem jeito, né? E o Flamengo, eu estava vendo lá os jogadores reclamando, dizendo o seguinte, que eles nunca jogaram num gramado tão bom. E aí, até o Alexandre... É bom jogar no gramado bom. É que nem carro novo. Carro velho é bom, mas carro novo, macio, é mais gostoso. Dá uma diferença, né? E aí, eu até falei assim, ó, nos meus próximos contratos eu vou exigir o gramado como esse aqui, para eu treinar e jogar. Aí perguntados, né, 2, 3, 4 jogadores do Flamengo, falaram, o melhor gramado no Brasil é do Corinthians, depois tem do São Paulo, do Inter, mas não chega perto desse aqui não. Diz que eles até estranharam, que era mais parecido. Isso aqui um gramado sintético, que a bola vai, não quica, vai retinho e tal, desliza mais, né, diz que demoraram um pouquinho mais para se adaptar ali com um ótimo gramado.
de destaque ruim o público, né, Nicolas? 5 mil torcedores lá, 6 mil para ver o jogo, né? E a FIFA faz os torneios aí, o torcedor do Flamengo acabou de gastar um dinheirão para ir para Lima, já gastou dinheiro. Tá pago. A FIFA não precisa de dinheiro de bilheteria, não precisa de nada. Nada. Né? Ela já vendeu promocionalmente tudo. Aí o torcedor do Flamengo que já foi para os Estados Unidos esse ano, foi para Lima ver a final da Libertadores, mas peraí, já não dá também, vai esperar sábado aí ganhar do Pirâmides, alguns aí fazem uma caravana e vão para quarta-feira que vem para enfrentar o PSG lá na decisão. É um jogo complicado para o Flamengo, como era de se esperar, time melhor em alguns momentos, pior no outro, contou aí com uma ajuda maravilhosa da defesa cruzazulista, os caras ficam tocando a bola ali no meio, zagueiro, que o cara isso? Deu uma cerezada lá atrás, hein, Antônio? Mete a bola para frente, Zé. E aí o que aconteceu? Vem o Arrascaeta faz o gol, 1-1 depois no primeiro tempo. Segundo tempo, o jogo ali meio enroscado, saiu o segundo gol. E o Flamengo aí garantiu, precisa jogar mais do que jogou ontem para ganhar do PSG, por exemplo, na quarta-feira. Mas é um jogo só, tem que passar ainda por esse Pirâmides no próximo sábado, né, que é zebra. O Flamengo agora vai como favorito, com aquela obrigação que a gente sempre coloca aí dos brasileiros, sul-americanos, de ganhar um jogo dele, mas é bom lembrar dos Mazembe da vida aí, dos Al-Hilal, desses times que já deram trabalho. Então, há que se tomar cuidado. Mas pelo menos já tirou também, né, Nicolini, a nhaca ali da viagem. Já estreou, né? Já estreou, sentiu ali como é que é o campo, aquela coisa toda. Já foi melhor que o Botafogo ano passado? Importante. O Botafogo caiu logo na primeira rodada por um time mexicano, falava ontem que foi o Pachuca, né? Tomou 3-0, o Flamengo consegue a vitória e está na semifinal, vamos esperar agora. E já traz um troféu para casa, né? Porque essa primeira rodada da América do Norte com a América do Sul... Disputa, tem um nome lá, né? Chama o Derby das Américas, meu querido. Derby das Américas, ganhou o troféu, bota lá na estante também. E aí quando chegar naquela lista, em 2025, o Flamengo ganhou tantos títulos, Libertadores, Brasileirão, Campeonato Carioca, e o Derby foi o Derby das Américas, mas coloca. Quando você ganha, você coloca ali. Quando perde, fala, não, isso aí não tinha importância não, né? Mas é melhor ganhar do que perder, tá certo? Bem melhor. Sempre. Vai, Mengão, sábado, 2h contra o Pirâmides. É o time do Arrascaeta, que joga muito. É bonito de ver o Arrascaeta jogar. Baita cracaço de bola. Responda pra mim. Por que o Arrascaeta não vai pra Europa? Eu pensei que você ia falar que ele não joga na seleção. Não, ele joga na seleção do Uruguai, onde também não é tudo isso, né? O Bielsa, né? Às vezes até deixa ele no banco. Ele já tem 30 anos, 31 anos. Ele vai agora para a Europa. Agora não vai. Que era 5, 6. Não sei se ele já foi antes de novo, bateu e voltou, alguma coisa assim. Que ele está no Flamengo há 5, 6 anos, né? Mas contratou do Cruzeiro. Ele tinha vindo para o Cruzeiro, acho que não teve assim um mercado gozado, né? Tem uns jogadores que você olha assim, que são muito pior do que o Arrascaeta, que rapidamente são vendidos para lá, porque vai de baseada, né? Vem aquele caminhão, vai passando e vai jogando o pessoal para dentro, né? E vai indo. E o Arrascaeta nunca teve essa oportunidade de jogar lá, pelo que eu estou lembrado aqui, não. Ou se foi muito novinho, né? E aí fica aí brilhando com o seu futebol no Flamengo. Muito bom. Champions, Antônio Carlos. Já deram a mala pro Xabi Alonso ou não? Vai ser. Tá caminhando para isso. Você prepara o seu fax aí. Tomou de 2-1 do Manchester City de virada ontem, com a ajuda até de Courtois, falhando, aquela coisa toda. E o Manchester City ganhou o jogo de virada. E vai para a Copa, aí goleirão da seleção da Bélgica, né? E vai e tudo mais. E boa vitória do Arsenal sobre o Clube Bruges lá na Bélgica, o Arsenal liderando o campeonato inglês. O Benfica, que vinha de 4 derrotas, pois já ganhou um jogo do PSV e ontem ganhou do Napoli. Aí sim, uma grande vitória sobre o líder do campeonato italiano, 2-0. Por aí vai. E o Bodø/Glimt, o meu time empatou lá com o Dortmund, não tem torcida, não. 2-2. Fez um bom jogo o time norueguês, porque a Noruega até com um time de futebol aí está dando trabalho, né? Tomou 1-0, empatou, tomou 2-1 e foi buscar o empate mais para o final do jogo. O Borussia Dortmund fracassou atuando em casa diante da sua torcida, apesar que o Bodø/Glimt também é amarelo e preto igualzinho o Borussia Dortmund, aí acho que não acharam tão ruim. Então é o seguinte, Nicolino, o Arsenal é o único time 100% até agora na UEFA Champions League. Tá 6 jogos e 6.
6 jogos e 6 vitórias. O Bayern vem voando depois na com 5 Inglaterra, vitórias. voando na Champions, tá bem o Arsenal. É. E aí foi bem. PSG, né, adversário do Flamengo, só empatou com o Atlético Bilbao, 0-0. Marquinhos saiu machucado, não sei como é que fica a situação dele. O Flamengo vai monitorando aí também para ver os jogos do time francês. É isso, meu querido Antônio K. Muito bom. Tá aí a Champions League, que agora para pro fim do ano a Champions League, Antônio K? Volta só dia 19 de janeiro, né? Sempre tem umas paradinhas aí, mas na Inglaterra, por exemplo, sempre tem jogo no Natal, aquela coisa toda é muito bacana, já é tradição, mas a Champions para e o pessoal volta agora em 19 de janeiro para dar sequência. Já foram 6 rodadas, são 9, né? Nessa primeira fase, faltam 3 ainda. E o Real Madrid que se arrume, viu, Nicolino? Porque perdeu em 2 jogos, 2 derrotas seguidas em casa, para o Celta pelo Campeonato Espanhol e agora na Champions. Não, ele não foi para o PSG e para o Juventus de Milão, de Turim, né, Antônio Carlos? Não foi para time grande, foi para o Celta, para, né? Não, ontem ele perdeu do City, né? Aí tá o jogo de cachorro-grande, mas perdeu do Celta na rodada do Campeonato Espanhol, não vai bem, não. A coisa não tá boa lá pelos lados do Xabi Alonso, não. Vamos ver se as informações que chegam aí do futebol internacional se confirmam de que pode haver uma mudança. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, meu querido Antônio Carmo. Enquanto isso, o Robozão vai em busca do gol de número 1000, mas aí, meu querido Antônio Carmo, ele não para, viu, velho? Faz gol em amistoso, fala em amistoso eu não conto, e vambora. Ele tá jogando lá já há um bom tempo lá no futebol árabe, fazendo gol, sendo campeão, e na seleção portuguesa também, né? É o destaque, aliás. Ele escapou de uma suspensão, né? Porque ele foi expulso no penúltimo jogo da seleção portuguesa, quando o Portugal acho que perdeu da Hungria, e aí ele não jogou naquela goleada de 9-0 lá na última rodada, tivesse jogado, tinha feito uns 2, 3 gols, e corria o risco de pegar 2 jogos de suspensão ou 3, mas não, pegou um só, já cumpriu. A FIFA falou, também não vamos tirar o Cristiano Ronaldo, né, de uma primeira rodada de Copa do Mundo com a seleção portuguesa no ano que vem. Vamos deixar aí, até porque ele não fez nada demais, só uma expulsão boba lá. E vai buscar, vai chegar, viu, Nicolino? Faltam menos de 50 gols, com 40 anos. Aliás, vai ser o ocaso aí da carreira, né, dele e de Messi, os 2 homens que brigaram pelo, né, pelo maior. Mas a gente achava, há 3 anos e meio, a gente estava aqui, Antônio Carmo, achava que eles não iam para essa próxima Copa. A gente falou, não, acabou, Messi termina por cima, se aposenta agora em 6 meses, 1 ano da seleção, e realmente ele deu uma parada da seleção, ele ficou acho que 1 ano e pouco fora, né, o Messi, por exemplo, depois voltou para a seleção, e hoje a camisa 10 é ele mais 10, Antônio Carmo, não tem conversa. Né? E o Robozão também, vamos os 2. Vai para a 6ª Copa, começou em 2006 na Alemanha, como reserva, lá camisa 19, depois 2010, 14, 18, 22 foi o auge, né? Em 14 foi vice-campeão no Brasil, e 2022 campeão, sendo o principal destaque da seleção argentina e dividindo com o Mbappé o brilho de maior jogador da Copa do Catar em 2022. Vamos ver. Messi com 38 anos, né? Agora é a última dele, é a última do Cristiano Ronaldo, mas tomara que eles se despeçam em grande estilo. Eu lembro que a gente falava muito do Zoff, né? Você lembra do Zoff, que foi goleiro da Itália? Tinha jogado em 70 e jogou em 82, foi campeão, né? E falava assim, nossa, uma longevidade, isso é em alto nível. O homem vai 20 anos depois, 20 anos, Antônio Carlos, isso era impensável. O cara jogou Copa, e jogar Copa 20 anos depois, tem que ter um mínimo de condição para jogar Copa de novo, né? Que coisa, hein? E chega e não chega assim, largada, vai lá, para ficar na reserva, né, para entrar na estatística, entrar na estatística, o maior jogador, jogou 6 Copas, o caso do Messi e tal, mas eles vão com vontade de jogar. Pode ser que quando começa a Copa, a coisa não renda bem para a seleção deles e tal, faz uma troca aqui, outra ali, mas não vão passear não, vão jogar bola. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, meu querido Antônio Carmo. Acho que por hoje tá bom, né? Tá bom, vamos descansar e voltar amanhã. Amanhã a gente volta. Falar em descansar, Antônio Carmo já tá afivelando a mala, que eu sei, né? Para tirar o seu período
sabático de descanso nesse fim de ano. Tá certo. Já arrumei até substituto pra você. Fica frio. Aí é bom, hein? É bom tempo, porque o tempo passa, a torcida brasileira. Mas é uma semana só, Não, porque não. você é um É só por férias. Você é um carro, Você é um carrasco, sai 15 vezes de férias no ano. Eu saio uma a cada 3 anos, você ainda reclama. Mas tá bom. Amanhã a gente fala mais disso. Grande abraço, Carmo. Ótima quinta-feira. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, para você. Um grande abraço aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Agora 8h44.